Ontem eu estava conversando com um dos meus alunos de um grupo bem restrito que eu tenho. São só 4 pessoas nesse grupo e que eu acompanho bem de perto. E ele estava reclamando que não está conseguindo tempo para ficar com os filhos, com a mulher, que ele está trabalhando demais e que ele gostaria de arrumar isso. Ele gostaria de voltar a ter tempo para eles e não precisar trabalhar tanto. E parte do que eu falei para ele, eu quero trazer aqui de uma forma mais abrangente. Primeiro, para a gente entender o seguinte, tá? O que é a nossa vida de dono de empresa? A partir do momento que você está trabalhando sozinho, você não está mais empregado por alguém, você é o dono de uma empresa. Segundo, eu quero explicar como que você, como dono de empresa, vai portar-se frente às coisas que estão acontecendo no mundo, como que você deve levar a sua vida, na minha opinião. Então, a gente vai começar pelo primeiro ponto, que é o seguinte: as coisas não tendem a ficar mais fáceis. A gente pode olhar para isso de algumas formas diferentes. A primeira, o mundo, o cenário brasileiro da coisa, né? A gente sabe que taxação não vai parar de aumentar, reforma tributária vai vir aí, vai ficar mais difícil a vida do empresário do que ela já é. E a vida do empresário sempre foi difícil no Brasil. Aí você junta essa vida de empresário que é dificultada pelo governo o tempo inteiro, a cultura que foi implantada no país ao longo de todas as últimas décadas, de que o empresário é um vilão dentro da sociedade. Então você está lidando não só com as dificuldades que vêm do governo, mas com o preconceito das pessoas ao teu redor. Você vai decidir começar um negócio, daqui a pouco o teu negócio vai funcionar um pouquinho, você vai precisar da ajuda de alguém. Você vai querer contratar uma pessoa. Você vai ver que no mercado existe um preconceito com o empresário. O empresário é um maligno que oprime as pessoas que são empregadas por ele. Então você está enfrentando isso. É claro, existe uma bolha de pessoas que sabem que isso é uma besteira sem tamanho. Maravilhoso. Você tem que encontrar as pessoas para trabalhar com você nisso daí. Mas você vai enfrentar isso o tempo inteiro, vindo da tua família, dos teus amigos, das pessoas ao teu redor. Segundo ponto, olhamos de forma bem breve perspectiva Brasil. Deixa eu olhar de forma mercado digital. Eu não ensino você a ganhar dinheiro na internet ensinando a ganhar dinheiro na internet, pelo amor de Deus. Prestador de serviço, vendedor de produto físico, seja lá o que você faz. Internet é só meio de comunicação para você alcançar mais pessoas. Só que a internet, ela, sendo um meio de comunicação recente, as pessoas não sabiam utilizar ele direito. Conforme os anos passam, as pessoas vão aprendendo a utilizar. É como se tivessem inventado o rádio. E no começo as pessoas não entendiam muito bem como usar o rádio. Dali um tempo elas estavam entendendo muito bem da coisa. Mesma coisa com a televisão. E é isso que a gente está vendo com a internet. Conforme os anos passam, a forma de se comunicar aqui na internet vai se sofisticando. É uma tendência natural do mercado. Todo mercado se sofistica. Sofisticação de mercado significa que o mercado amadureceu, o cliente já é mais inteligente, ele já tem mais dados na cabeça dele, ele já recebeu mais ofertas, ele já recebeu mais anúncios, ele já recebeu mais conteúdo, ele está começando a ficar melhor em julgar o que é bom e o que é ruim. E as pessoas que são mais capacitadas, conforme o tempo vai passando dentro do mercado, elas vão percebendo que ele é bom e elas vão entrando nele. Então a internet, sendo um meio de comunicação, está recebendo cada vez mais pessoas capacitadas atuando aqui dentro como vendedores. Então o empresário aqui dentro é o vendedor. Você, quando está aqui no YouTube assistindo, e eu também, nós somos só os consumidores. Quando nós estamos aqui criando conteúdo para falar do nosso produto, nós somos os vendedores. Parêntese no vídeo. E vou fazer 3 aulas gratuitas para te ensinar como crescer no YouTube, o que eu fiz para passar de mais de 100 mil seguidores inscritos aqui, mais de 6 milhões de visualizações, eu acho, 5 ou 6, eu acho que é 5, e vou te explicar nessas 3 aulas. O link para você participar delas está aqui na descrição do vídeo, são gratuitas. Claro, depois das aulas eu vou fazer a abertura do meu curso de YouTube, o Engenharia do YouTube. Então as aulas são uma antecipação para isso. Ninguém precisa fingir que não é assim, porque a gente já sabe que a internet é dessa forma. Quando nós fazemos uma sequência de aulas, em seguida vem a abertura de um produto. Isso, eu podendo falar isso para você e não tendo que fingir que são 3 aulas gratuitas e que nada vai acontecer depois,
É uma demonstração da maturidade desse mercado, inclusive. Mostra que o cliente é mais consciente do que está acontecendo e que quem está ofertando também é mais consciente de como o processo funciona. O link está na descrição para participar. Então a gente tem a maturidade do mercado que vai dificultando a tua vida. Você vai tendo que ficar melhor em se comunicar e você vai sendo obrigado a ser mais capacitado intelectualmente dentro da tua área. Se você é um dentista, para você convencer as pessoas de que vale a pena ter uma consulta com você no teu consultório, você agora precisa ser um dentista melhor. Se você é um médico, você agora tem que ser um médico melhor. Se você é um advogado melhor. Se você vende marketing, você vai ter que saber mais de marketing. Qualquer profissão, se você vende café, você vai ter que saber explicar melhor e o teu café vai ter que ser melhor do que ele poderia ser antes. Antes poderia vender um café pior por um preço maior, mas a competição do mundo do café aumentou. Então agora o teu café tem que ser bom para justificar o preço alto. Veja, não importa o que você vende, o mercado digital se sofisticou e ele está exigindo pessoas mais capacitadas. Então você sabe que o mercado não vai ficar mais fácil. Então nós já temos aqui perspectiva Brasil, perspectiva mercado. A gente tem uma outra perspectiva que é o seguinte: a vida não tende a ficar mais fácil. Por quê? Porque conforme você envelhece, você tende a carregar mais coisas nas suas costas. Há 5 anos atrás, eu namorava à distância e não tinha filho nenhum. Hoje, daqui 2 meses vai nascer minha terceira filha, eu tenho uma casa, eu tenho uma esposa, então a vida, eu tenho um cachorro, eu tenho um gato, a vida é muito mais complexa. Eu tenho mais coisas para fazer, eu tenho mais coisas para pagar, eu tenho mais gente para carregar nas minhas costas, tem 3 crianças e uma mulher, então a vida não tende a ficar mais fácil. Então veja, o país vai piorando, isso é natural, a gente mora no Brasil. Segundo, o mercado vai ficando mais difícil porque não é que o mercado piora, o mercado melhora. Mas a melhora do mercado exige uma preparação maior de quem está entrando no mercado. Então, a dificuldade do mercado aumenta. Terceiro, a tua vida vai piorando. Não é que a tua vida vai piorando também, a tua vida melhora, só que ela se torna mais difícil. Veja, isso daí é parte do que é a busca da felicidade. Para você ser feliz, parêntese aleatório no vídeo. Quanto mais complexa é a minha vida, mais feliz eu sou, apesar de mais cansado e com mais sacrifício. Porque é assim que é. Quanto mais a gente cresce e envelhece, mais a tendência é que a gente faça coisa pelos outros. Quanto mais a gente faz as coisas pelos outros, mais felizes nós tendemos a ficar. Isso é algo que tem que ser explicado num outro vídeo, diga-se de passagem. Então nós olhamos 3 perspectivas, você já sabe que a coisa é de pior, beleza? É de mais trabalho, mais dificuldade. O que tem que acontecer então? Como é que você tem que enxergar a coisa? Vamos lá. Primeiro, a vida não é uma coisa estática, ela é uma coisa dinâmica. Hoje é de um jeito, daqui um mês é de outro, daqui 6 meses é de outro, daqui 1 ano é de outro. E é uma dinâmica que é de altos e baixos, períodos que variam entre si. Então, por mais que eu queira ficar com meus filhos, ficar com a minha esposa um monte de tempo, realmente eu prefiro estar com eles do que estar aqui gravando vídeo o tempo inteiro. Eu sei que não é assim que vai acontecer sempre. Vão existir períodos em que eu vou ter que trabalhar muito mais. Na hora do almoço, acordar um pouco mais cedo, trabalhar um pouco à noite, pegar um pouco do sábado. Por quê? Porque a circunstância vai exigir isso daí. Quando eu venho gravar um vídeo, falar com você, e você tem que pensar assim quando você for se comunicar na internet. Sempre estou trazendo as coisas de uma perspectiva generalista. Eu não consigo ver circunstância por circunstância. Numa perspectiva generalista, eu sei que trabalhar na internet é muito melhor do que trabalhar fora dela. Por quê? Porque eu converso com as pessoas ao meu redor. O meu modelo de negócios tem uma margem de lucro muito maior. O meu modelo de negócios me exige lidar com muito menos pessoas. O meu modelo de negócios tem muito menos despesas que tomam parte da minha atenção. O meu modelo de negócios me permite alcançar muito mais gente. Então eu sei que isso daqui é melhor como trabalho do que eu trabalhar no mundo físico. Apesar de eu poder ter um escritório físico aqui, quando eu uso a internet como meio de captação de clientes, a tendência é que o trabalho fique mais fácil. Apesar disso, existem períodos em que vou ter que trabalhar mais. Exemplo, eu tive um período no começo do ano em que eu estava podendo trabalhar bem pouco.
porque tinha as pessoas fazendo as coisas para mim e eu estava numa estabilidade empresarial muito boa. O que aconteceu de lá para cá? Eu abri 2 linhas de receita de agência. Então nós temos a agência de YouTube e nós temos a agência de lançamentos. Isso significa que a quantidade de trabalho que eu tinha aumentou consideravelmente. E sabendo que eu estou empreendendo uma nova jornada, porque uma coisa é eu vender mentoria, a outra é eu prestar serviço, cuidando, escolhendo o título, thumbnail e falando com você para te ajudar a melhorar a tua comunicação no teu canal, que é responsabilidade da minha empresa. Então veja, é outra dinâmica de trabalho. Sendo outra dinâmica de trabalho, eu me coloquei numa posição de novos desafios, de aprender a trabalhar de uma nova forma. E é claro que quando a gente entra em uma coisa diferente da que a gente estava fazendo até agora, a tendência é que a gente dobre, triplique, quadruplique o nosso tempo de trabalho, porque a gente ainda não sabe executar aquilo com a maestria necessária. Porque é uma nova frente de trabalho, é uma nova forma de trabalhar. É como se você fosse um médico e trabalhasse numa clínica e depois decidisse para um plantão, ou trabalhasse num plantão e depois decidisse numa clínica. Você não muda o teu know-how, mas muda a experiência que você está vivendo e a forma de trabalhar no dia a dia. E isso exige uma adaptação. Uma coisa que as pessoas não param para pensar é que essa adaptação leva tempo. Aí você pega, por exemplo, as pessoas começando na internet e elas achando que a coisa vai acontecer em 1 mês, em 6 meses, sendo que é uma nova dinâmica de trabalho. Gravar vídeo sem editar, eu acho uma maravilha. Olha como é simples, eu ligo a câmera, falo com você, depois vou desligar e vou subir no meu canal do YouTube. Agora, presta atenção nisso. Se você não faz isso hoje, é claro que vai ser complexo você começar a fazer a partir de hoje. Você vai precisar de tempo para se desenvolver nisso daqui. Por quê? Porque é uma nova forma de trabalho, é uma nova atividade que você não executava antes. Por mais que você entenda tudo da tua profissão e seja muito bom no que você faz, você não está habituado a comunicar isso para uma câmera falando com pessoas que você nem sabe quem são, uma massa genérica de pessoas que vai estar te assistindo. Você também não está habituado a lidar com a rejeição da internet. As pessoas que não têm mais medo de te falar as coisas que elas pensam porque elas estão escondidas atrás de um perfil falso. Você também não está acostumado a lidar com uma espécie de rejeição que é ninguém te assistir no começo. Você faz um vídeo, tem um trabalho desgraçado, pensa um monte, gasta um tempão, posta 3 visualizações. Você não está acostumado a lidar com todos os desafios internos e externos do trabalho? É claro que isso aí vai levar um tempo até se sedimentar na tua vida e você conseguir executar essas tarefas com qualidade e maestria. Eu estou te explicando isso para você entender o seguinte: existe uma dinâmica que alterna na tua vida. Por alguns períodos você trabalha muito, vê pouco a tua família, por outros períodos você trabalha menos, vê muito eles. Não existe você encontrar o balanço e nunca mais sair dele. E o empresário, porque, veja, nós sendo empresários, nós trabalhando para nós mesmos, tendo a nossa empresa, o que vai acontecer é nós ganhamos a possibilidade de escolher o que fazemos com a nossa hora. Conforme você vai aprendendo, olha como isso também é uma nova dinâmica. Você vai perceber que, às vezes, você vai ter que trabalhar muito mais do que você trabalhava no teu emprego. E, às vezes, você vai poder trabalhar muito menos. Essa dinâmica de mudanças, ela é parte de como esse trabalho funciona. Você vai perceber uma outra coisa também. Como empresário, as suas preocupações são diferentes das suas preocupações como empregado. Eu me lembro muito bem, quando eu estava trabalhando para outras pessoas, dava 6 horas da tarde, eu vinha para minha casa, ia para minha casa, não era aqui, né? Acabou, eu não preciso mais pensar naquilo. Minha cabeça ela desliga, puf, eu posso desligar. Porque eu não estou preocupado com o rumo daquela empresa, igual o dono está preocupado. Eu não estou preocupado com o rumo daquela empresa, igual, sei lá, o presidente da empresa está preocupado. Porque o meu papel ali dentro é um papel menor. Por mais complexo, por mais difícil, trabalhoso que possa ser, é sempre um papel menor. Porque é como, eu não sou o capitão do barco, eu sou só um marujo servindo ordem. É o capitão que está preocupado se o barco está indo para o lado certo, se os marujos estão fazendo a coisa certa. Quem que está roubando comida, quem que não está. Quem está trabalhando direito, quem que não está. Se aquele barco vai quebrar e afundar. Se está vindo tempestade ou não. É o capitão que está olhando essas coisas.
Então é claro que sendo empregado, tendo um papel menor, o meu nível de preocupação é menor. Então eu tenho mais horários do meu dia em que eu estou com a chavinha desligada do trabalho. A partir do momento em que eu faço o meu negócio e a minha vida financeira depende dele, a coisa muda de figura. Eu começo a dormir preocupado. Por quê? Pode estar tudo bem hoje, mas se você passa um tempo trabalhando, você vai perceber que as coisas mudam. Tem anos bons, anos ruins, períodos bons no ano, períodos piores. Existe sazonalidade nos negócios. Como empregado você não percebe isso porque todo mês você recebe o mesmo tanto. Como empresário você percebe porque existem períodos do ano em que você recebe menos dinheiro e períodos que você recebe mais. Dependendo do que acontece no mundo, no governo, as coisas mudam e você precisa se adaptar. Então existem períodos em que a coisa fica mais difícil e você vai ter que aprender como lidar com aquela dificuldade do mercado. Você vai ver, este momento do mercado digital é um momento assim. Você vê pessoas que até hoje venderam, até 6 meses atrás estavam vendendo uma coisa, agora estão vendendo outra completamente diferente. Isso daí a IA está fazendo isso com as pessoas. Então, empresas de gente que vendia só curso e agora está vendendo só IA, só tecnologia de inteligência artificial. Você vê que o mercado tem essas mudanças. E você dentro desse mercado, que não quer ser nenhum nem outro, nem só o vendedor de curso, nem o de inteligência artificial, você vai ter que aprender a ler o mercado e se adaptar. Isso é parte do teu trabalho e adivinha, isso toma teu tempo de pensamento. Então vai ter época que você vai estar no celular respondendo pessoas enquanto teus filhos estão almoçando. E vai ter épocas que você vai estar almoçando com eles num restaurante numa plena segunda-feira enquanto está todo mundo trabalhando. O que você tem que entender é, se você não perceber que a coisa é assim, você vai ficar o tempo inteiro frustrado e reclamando. E se você fica o tempo inteiro frustrado e reclamando, adivinha, as coisas param de acontecer. Porque é como se onde a gente coloca o nosso foco mental, aquilo expandisse drasticamente. Então se eu fico pensando só em tudo que está ruim, em todos os problemas, aquilo vai ganhando uma força e aquilo vai me consumindo. Se eu olho para o que está bom e para o que está dando certo, o que está acontecendo e o que tem que ser feito, aquilo vai ganhando força e aquilo também vai me consumindo, mas aquilo me consome de forma que gere frutos. Então, por um lado, você vai sendo consumido por pensamentos que não vão gerar nenhum tipo de fruto. Por outro lado, você está sendo consumido por pensamentos que vão gerar muitos frutos. E aí você tem que entender uma última coisa aqui para a gente fechar a questão. Dentro de tudo isso que eu te expliquei, você vai precisar aprender a equilibrar o ganho de curto prazo com o ganho de longo prazo. Você tem mesmo, você é obrigado sim a aprender a fazer ações de venda que vão te dar dinheiro semana que vem. É óbvio que sim. Você imagina se todo o negócio só existisse com o cara pensando 5 anos para frente. Aí o que você faz durante 5 anos? Tu vai sobreviver do que se você não está vendendo? É claro que você tem que saber vender hoje. Só que você tem que entender que se você só pensa no que você vende hoje, em como vender hoje, você vai se esquecer do que acontece daqui a 5 anos. Então você tem que aprender a fazer ações de curto prazo que estejam dentro de um plano. E olha que eu falo como um cara que não é o melhor em fazer planos, mas já estou aqui há 7 anos. Já consigo te dizer que as coisas se encaminharam de uma forma que funcionou. Para você ter uma ideia, eu mandei um áudio hoje para um grupo de amigos. A minha agência de YouTube, em 6 meses, ela já atingiu o nível de faturamento mensal que eu demorei de 2018 até 2022, que eu demorei 4 anos. Então veja o que acontece. Conforme o tempo vai passando, você vai ganhando uma expertise que te permite conquistar as mesmas coisas que antes em muito pouco tempo. Se antes eu demorei 4 anos e agora eu demorei 6 meses, olha a diferença, são 8 vezes mais rápido. É isso? Eu acho que sim. Então, o que acontece é, você precisa entender que existe essa dinâmica, você precisa entender que dentro dessa dinâmica você vai ter que fazer acordos com as pessoas ao teu redor, você tem que entender que dentro dessa dinâmica você vai ter que ter cartas na manga para fazer vendas de curto prazo, enquanto você vai desenvolvendo a capacidade de montar planos de longo prazo. Você percebe que parece complexo, só que eu vou ser honesto contigo. Essa complexidade é o que você precisa para as coisas ficarem melhores na sua vida. Isso aqui é muito melhor do que tudo que eu já vi. Eu converso com meus amigos empresários e eu vejo como é difícil para eles o trabalho deles.
as empresas deles, o que eles têm que fazer para funcionar. Eu vejo como as mudanças do governo, as mudanças das regras, as mudanças econômicas impactam eles de uma forma muito mais grave do que impactam o meu negócio. Eu sinto o impacto do mercado, mas ele dói muito menos, porque eu estou lidando com um negócio de muito menos complexidade, apesar de tudo que a gente falou, e que tem muito mais, vamos dizer assim, proteções. Porque, veja, a internet, ela é alcance global. Enquanto uma loja na rua, aqui na avenida, é alcance local. Então, se tem uma lojinha ali na avenida da minha cidade que só vende para cá, o alcance deles é pequeno. É dezenas de milhares de pessoas, cidade pequena. Então, se essas, sei lá, vou inventar um número, se essas 50 mil pessoas param de ter o mesmo dinheiro que antes, aquela lojinha vai sofrer muito impacto. Agora, o que acontece? A minha lojinha, ela é uma lojinha virtual no Brasil. Então, enquanto esse cara tem 50 mil pessoas que podem ser clientes dele, é claro que é sempre muito menos, porque não só 50 mil que são daquele perfil daquela loja, que compram aquele tipo de produto e por aí vai, eu tenho, sei lá, 150 milhões de pessoas que podem encontrar a minha loja. Então, quando o mercado piora, tudo bem. Muita gente vai piorar a sua capacidade financeira, mas o dinheiro se movimenta. Então tem outras pessoas que vão vencer na crise. A minha lojinha está num lugar em que todas podem me encontrar. E é por isso que o mercado digital é antifrágil. Aí você está aqui dentro, você está se prevenindo, você está se protegendo do que pode acontecer no teu mercado local. É por isso que todo empresário devia estar fazendo o YouTube e Instagram e está aqui dentro. Porque isso aqui é uma proteção para ele, para o futuro. Não, mas está tudo bem, está indo bem meu negócio hoje. Pois é, mas uma mudança macroeconômica impacta na tua cidade, você sofre. Agora você está aqui, você está criando uma fonte de confiança. As pessoas estão começando a confiar em você. Esse tema vai ser um tema do próximo vídeo, inclusive. Se você gostou desse papo, eu tenho certeza que você vai gostar de participar das 3 aulas que eu vou fazer sobre YouTube. Clique no link da descrição para você participar do lançamento do meu novo curso, Engenharia do YouTube, e aproveitar essas aulas gratuitas, porque só com elas você já vai aprender muita coisa. O link está aqui, você tem que preencher os seus dados numa página, entrar no nosso grupo de WhatsApp para receber as aulas exclusivas que vão ser enviadas lá e depois a oferta que vai ser enviada lá dentro. A gente se vê no próximo vídeo.